E aí, galera? Vamos para mais uma aula de Química 2. Hoje falaremos sobre pressão de vapor, o iniciozinho de propriedades coligativas. O que seria essa pressão máxima de vapor? Segundo a descrição, é uma pressão exercida por um vapor quando em equilíbrio com um líquido que lhe deu origem, ou seja, quando as velocidades de condensação e evaporação se igualam. Mas isso acontece onde? Isso acontece sempre na superfície de um líquido. Na superfície de um líquido, nós temos lá, né, as moléquinhas que compõem o líquido. Como elas ficam bem na superfície, elas estão mais suscetíveis a serem arrastadas pelo vento, ou então elas exercem uma pressão pelas moléculas de baixo, porque elas também estão empurrando essa superfície do líquido, porque tem várias outras milhões de molequinhas embaixo delas, embaixo dessa superfície, que também fazem um, uma pressão empurrando essa superfície. Além disso, tem o vento que passa e consegue arrastar essas moléculas que estão bem no início, bem assim na superfície de um líquido. E também tem a temperatura, né? Que querendo ou não, a temperatura ela vai influenciar na agitação dessas moléculas. Se eu tenho algo mais quentinho, as moléculas elas vão se agitar mais. Então a tendência é que elas se desprendam dessa superfície. Então elas criam esse vapor. Isso acontece na superfície de qualquer líquido. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser acetona, que seja. Aqui nós temos três exemplos: o óleo, a água e a acetona. Aqui na acetona, vocês estão observando que tem essas bolinhas, que elas representam o vapor da acetona. Então, quando o recipiente está fechado, ele cria uma pressão ali dentro. Então, essas moléculas da acetona, elas evaporam de acordo com a temperatura. Se o dia está mais quente, fica o frasco ele fica suadinho mesmo. Então, essas moléculas, elas batem no topo do frasco que está fechado e condensam. Essa é a pressão de vapor que eles estão falando aqui, quando as velocidades de condensação e evaporação se igualam. Então, ele consegue evaporar essa quantidade de acetona. Essa quantidade de acetona, quando evapora, ele bate no recipiente que está fechado e volta condensando. Então, a substância, o líquido fica assim: evapora, bate e volta, evapora, bate e volta. Só que essa quantidade aqui de moléculas de acetona em relação à quantidade de moléculas de água, em relação às moléculas de óleo, nós percebemos que a quantidade de líquido que evapora está diminuindo. A acetona evapora muito mais do que a água, que evapora muito mais que o óleo. Então, a natureza dessas substâncias, elas também são afetadas. Vamos observar aqui. Isso é uma análise de estrutura química. Isso vai influenciar na pressão de vapor. Quanto mais volátil é a minha molécula, mais maior é a pressão que ela vai exercer, mais vapor ela produz. Então, vamos olhar aqui. A água, ela está fazendo uma ligação com o hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Esse tipo de ligação aqui é uma ligação de hidrogênio. Tem tanto desse lado quanto do outro. Então, esse tipo de ligação de oxigênio e hidrogênio é chamado de ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte. Então, anotem aí: ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Ou seja, a ligação de hidrogênio nem sempre é entre hidrogênio e oxigênio, tá? A ligação de hidrogênio, ela pode ocorrer entre
hidrogênio, nós chamamos de HFON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a ligação de hidrogênio, ela ocorre quando eu tenho uma ligação do hidrogênio com o flúor, do hidrogênio com o oxigênio e do hidrogênio com o nitrogênio. Então, esse tipo de ligação é uma ligação muito forte. Por isso que o hidrogênio, no caso a água, né, H2O, ela tem menor pressão de vapor do que a acetona. Aqui, ela tem menor pressão de vapor, por quê? Porque as ligações delas são mais fortes, é mais difíceis de quebrar. São mais difíceis de quebrar. Aqui é a acetona, essa daqui é a acetona, para quem não conhece. A acetona tem essa partícula aqui, ó, a carbonila. Essa daqui é a acetona, tá? Mais conhecida como propanona. Vocês já devem ter aprendido aí em Química 1. Acetona. Aqui a acetona, ela tem essa carbonila, essa carbono, ligado com oxigênio. Acetona. Aqui a acetona, ela está ligada com... Tem essa carbonila aqui. Essa carbonila é uma ligação entre carbono e oxigênio. Esse tipo de ligação aqui é chamada de dipolo-dipolo. Ligações de polo-dipolo, ou forças London, como queiram, dipolo-dipolo. Essas ligações de polo-dipolo, elas são mais fracas que as ligações de hidrogênio. Então, é mais fácil eu quebrar esses tipos de ligação. Então, tendo uma ligação de polo-dipolo, por exemplo, que é um pouquinho mais fraca que a ligação de hidrogênio, logo ele produz uma pressão de vapor maior, porque esse tipo de substância, a acetona, ela é mais volátil que a água. Então, quanto mais volátil, maior é a pressão de vapor. Por que ela é mais volátil? Porque as ligações entre as moléculas da acetona são mais fracas do que as ligações das moléculas que compõem a água. E por fim, aqui nós temos o etanol. Olha só, vocês vão falar, é o tipo de ligação de hidrogênio e oxigênio. Aqui também tem ligação de hidrogênio. Correto, aqui também tem ligação de hidrogênio. Aqui tem um LH, né? Ligação de hidrogênio. Porém, o resto da molécula aqui do etanol é carbono e hidrogênio. Aqui é um carbono também, nessa pontinha, que está fazendo ligação com dois hidrogênios aqui. Sendo o resto da molécula carbono e hidrogênio, o que acontece? Se eu tenho apenas carbonos e hidrogênio, esse tipo de ligação aqui, entre essas moléculas, é dipolo induzido, que nós chamamos. As ligações de polo induzido são mais fracas ainda. Então, ok, tem a influência dessa ligação de hidrogênio. Ela vai influenciar sim, ela vai ter a força dela. Só que o resto da molécula também tem. Então, por terem ligações fracas por conta do carbono e do hidrogênio, elas terminam tendo uma pressão de vapor maior que da água também, porque as ligações não são tão fortes, tirando a parte do OH. Então, é mais fácil eu quebrar as ligações do etanol do que da água. Então, é por isso que o etanol possui uma pressão de vapor maior que da água, porque ele é mais volátil que a água. Vamos ver isso aqui. Olha só, aqui é um recipiente aberto. Nesse recipiente, todos eles estão na mesma quantidade. O tempo passa, o que acontece? Olha só a quantidade da acetona. Ela vai diminuindo, ela vai evaporando
Nem sempre a evaporação é algo natural, correto? Então, a evaporação ela vai ocorrer por influência dos ventos, por influência da temperatura também. Então, tudo isso vai contribuir. E a acetona, por ser mais volátil, ela consegue receber influência dessas coisas mais, na verdade, do que a água e o óleo mais ainda, porque o óleo é muito denso, então ele não consegue evaporar tão rápido quanto a acetona. Então aqui, todos na mesma quantidade, passam alguns dias, a quantidade de acetona está bem menor com relação à água e o óleo, coitado, nem se mexeu. Então as ligações do óleo são bem fortes, bem densas. Então, olhando aqui, acetona na quantidade de acetona, a quantidade de água está um pouquinho mais que a acetona, porque a pressão de vapor da água é um pouco menor que da acetona. Vamos olhar aqui. Geralmente, quando a gente vai analisar a pressão de vapor, num gráfico, nós vamos ter a pressão, os valores de pressão nesse eixo aqui, e no eixo X, nós vamos ter a temperatura. A temperatura, ela influencia também na pressão de vapor. Fixando 20 graus Celsius, olha só a temperatura de vapor, a pressão de vapor da água e a pressão de vapor do álcool. Ambos a 20 graus Celsius. Se eu fixei 20 graus Celsius, bati na curva da água, vi a minha pressão de vapor. Bati no álcool, vi a pressão de vapor do álcool. Então, a pressão do vapor do álcool é maior que da água a 20 graus Celsius. Então, é assim que vocês vão ler esse tipo de gráfico. Aumentei a temperatura, 78,3, que é a temperatura de ebulição do álcool. Aqui é a água. A água, ela continua com uma pressão baixa, em 78. Enquanto o etanol, olha a pressão de vapor do etanol. Está lá em cima. Está muito alto. Então, o que acontece? A pressão de vapor do álcool nessa temperatura de 78 é muito mais elevada do que a pressão de vapor da água. Na verdade, aqui, ó, a pressão de vapor 78 graus da água está um pouquinho mais abaixo, tá aqui. Mas a ideia é essa. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, pressão máxima de vapor. Semana que vem nós vamos conhecer quais são as propriedades coligativas. Vamos estudar a ebulioscopia, tonoscopia, crioscopia e, por fim, fecharemos com pressão osmótica, que vocês também devem ter estudado em biologia. Eu peço que leiam esse capítulo da apostila de vocês sobre pressão máxima de vapor, sobre propriedades coligativas. Leiam a apostila de vocês para se prepararem para a próxima aula, onde a gente vai fechar esse capítulo. Beijo, amados. Saudades.